Boa tarde, irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos, o grupo Intercessores, aqueles que nos acompanham por esse grupo. Nós estamos aqui para tentar responder mais uma pergunta. A pessoa que nos fez não quer se identificar, mas nós iremos procurar responder a pergunta que ela nos fez. Então, a pessoa que nos fez a pergunta o seguinte: Irmão Davi, no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, existe uma declaração dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Já em outro versículo, que eu não estou lembrando aqui, mostra que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia não é contraditória. Gostaria que o irmão me explicasse qual foi esse arrependimento de Deus. Então, muito bem. Pela graça e misericórdia de Deus, vamos tentar responder essa pergunta a essa pessoa que nos fez. Veja bem, quando nós entendemos, quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, nos fala com relação ao caráter e à essência de Deus. Deus, ele nunca vai se arrepender de não coabitar com o mal. Deus nunca vai coabitar com o mal. Deus, ele nunca vai se arrepender de ter colocado na Bíblia Sagrada os seus princípios, onde ele diz que os adúlteros, onde ele diz que os profanos, onde ele diz que os idólatras, onde ele diz que os feiticeiros, onde ele diz que os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre. Então, Deus, ele não se arrepende da sua essência e do seu caráter e dos seus princípios. Nós precisamos somente, meus irmãos, entender o contexto do que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu gostaria de abrir aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, para ler para os irmãos entenderem melhor. Gênesis, capítulo 6, o versículo 5. Vamos ver. Veja bem, olha o que é que o texto está nos falando. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Meus irmãos e amigos, nós precisamos entender as Escrituras Sagradas para que nós não estejamos, vamos dizer assim, causando algum tipo de heresia. Entenda. Essa palavra arrepender-se, nesse contexto, ela não está se referindo a um arrependimento humano. Aquele arrependimento que eu, Davi, que qualquer outra pessoa tem em mudar de opinião constantemente. Hoje eu quero viajar para João Pessoa, Paraíba. Não, amanhã não, eu não vou mais hoje, eu só vou amanhã. Perdão, eu não vou mais amanhã, eu só vou daqui a 30 dias. Não, Deus, ele não se arrepende dessa forma. Veja que no finalzinho do verso 6, qual é a expressão que é usada? Verso 6. E isso lhe pesou no coração. Eu gostaria de responder essa pergunta com outra pergunta. Até você mesmo que me fez a pergunta. Analise comigo uma situação. Você é um pai ou uma mãe. Você tem seus filhos. Será que você vai ficar com o coração alegre em castigar um filho seu, em exemplar um filho seu, em disciplinar um filho seu? Creio que
que, como eu sou pai, não tenho esse prazer, tenho certeza que você que está me ouvindo e me fez a pergunta e os demais irmãos e amigos do grupo Intercessores irão concordar comigo, nem muito menos vocês. Precisamos entender que se nós que somos falhos, humanos, limitados, nós temos o sentimento de nos compadecer de alguém porque é nosso filho, ou ficamos tristes quando um filho nosso se acidenta, ou ficamos tristes quando um filho nosso não passa de ano, ou ficamos tristes quando um filho nosso quebra a cara na vida. Imagina Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E o texto de Gênesis 6, o verso 5, diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então Deus, ele não se arrependeu de ter criado o homem à sua imagem e semelhança. O homem continua até hoje sendo imagem e semelhança do Criador. Deus, ele não se arrependeu. Deus, ele se arrependeu de ter pesou no coração de Deus, um pesar no coração de Deus, como no final do verso 6 fala. Isso pesou no seu coração. O coração de Deus ficou, eu posso dizer, limitadamente como eu sou, limitado, uma pessoa que preciso ser orientada por Deus. O coração de Deus se entristeceu. A Bíblia não fala, a Bíblia diz que Deus, ele não se entristece. A Bíblia diz que até a tristeza na presença de Deus salta de alegria. Mas no meu pouco conhecimento, na minha pequenez, nas minhas falhas, eu entendo que o coração de Deus se entristeceu em ter de destruir a sua principal criação, a criação feita segundo a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque os pensamentos do homem, as atitudes do homem eram má continuamente. E isto não era propósito de Deus. O homem começou a ser má, a sua natureza começou a ser má continuamente a partir do pecado. E eu gostaria de exemplificar melhor esse texto com os irmãos no livro de Jonas, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: quando Deus viu as obras dele e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Esse outro texto nos mostra o oposto. Quando Deus chegou para Jonas e disse, vá, eu quero que você vá pregar em Nínive, porque os ninivitas estão altamente fora da minha presença. Os ninivitas não querem comunhão comigo. Os ninivitas estão andando de acordo com seus pensamentos e caminhos. Então eu preciso que você vá lá e você pregue para que eles se convertam. Se eles não se converterem, eu vou destruir a cidade de Nínive. Isso era um mal que iria ser aplicado sobre aquele povo, caso eles não se arrependessem. E a Bíblia diz que Jonas foi lá, Jonas pregou e aquele povo se arrependeu dos seus maus caminhos. Então, quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, voltaram para um caminho correto, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus se arrependeu de quê? Deus voltou atrás em quê? Em não cometer aquilo que iria cometer caso eles não tivessem se arrependido. Então eu gostaria de deixar bem claro, respondendo a pergunta: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porém, Deus, ele não se arrepende do seu caráter. Deus, ele não se arrepende de odiar o pecado. Deus não se arrepende de não fazer parte do mal. Deus não se arrepende de ser santo. Deus não se arrepende de querer filhos santos. Deus não se arrepende do seu caráter, da sua essência, da sua natureza divina. Deus não se arrepende. Porém, de acordo com as nossas atitudes e consequências de nossa vida, Deus, ele pode tomar uma outra direção diferente de uma decisão antes tomada por ele, de acordo com a nossa atitude. Exemplo:
Nós chegamos para um filho nosso e dizemos assim: se você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta. Beleza. O menino passa o ano todinho estudando, no final do ano o menino é reprovado. Eu pergunto ao irmão: você vai dar uma bicicleta àquele menino se ele não passou de ano? Você se arrependeu de ter dado a bicicleta ao menino? Não. Você simplesmente não cumpriu aquilo que você falou de acordo com uma atitude da pessoa que foi posta à condição. Então, Deus se arrependeu. O texto lá de Gênesis capítulo 6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem porque o homem começou a ter um pensamento mau, começou a ter uma atitude má e começou a fugir do plano primário de Deus, que era a adoração ao Criador. O pecado entrou no mundo. Então o pecado entrou no mundo não foi por consequência divina. Deus não queria que o pecado entrasse no mundo. Mas o homem, com o seu livre-arbítrio, com o seu poder de escolha, o homem escolheu que o pecado iria fazer parte da sua vida, a desobediência a Deus. Simples assim. Então Deus não deixou de ser santo, Deus não deixou de ser eterno, Deus não deixou de ser amor, Deus também não deixou de ser justiça e nunca vai deixar. Ele nunca vai se arrepender dos seus atributos. Porém, de acordo com as nossas atitudes, Deus, ele pode colocar em prática a sua vontade de acordo com a minha atitude de vida. Outro exemplo que eu queria citar para os irmãos e amigos. No caso do rei Ezequias, a Bíblia diz o quê? Que o profeta chegou no rei Ezequias e disse: ó, arruma a tua casa, que você vai morrer e não vai viver. O que foi que aconteceu nesse período? A Bíblia diz que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e fez uma oração simples. E disse: Senhor, lembra-te, peço, que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. A Bíblia diz que antes do profeta chegar no pátio do palácio, Deus disse: vá lá e diga que eu acrescentei 15 anos de vida a ele. Deus se arrependeu de dizer que ele ia morrer? Não. Deus simplesmente disse: eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Ele se humilhou na minha presença. Ele disse que precisava de mim. Ele pediu para que eu me lembrasse do que ele tinha feito. E realmente ele era um homem santo na minha presença. Então eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Deus não se arrependeu. Deus simplesmente mudou a sua decisão de acordo com a atitude do homem. Então, meus prezados irmãos e amigos, pensemos nisso. Nós, através das nossas atitudes, Deus, ele pode, não é que ele vai fazer, ele pode mudar a sua decisão de acordo com as atitudes da nossa vida. Se você é uma pessoa promíscua e a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador de sua vida, muda de vida e tem uma vida santa aos pés de Cristo, a sua atitude como promíscuo iria ser doença venérea, iria ser um AIDS, iria ser a morte, iria ser o pecado, iria ser consequências de acordo com as suas atitudes. Mas a partir do momento que você se arrepende, o que é que acontece? Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te tirar dos vícios, Deus vai te tirar da prostituição. Então, meu prezado irmão e amigo, Deus não se arrepende em função da sua divindade, do seu caráter, do seu amor, da sua justiça. Ele permanece do mesmo jeito. Mas, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o nosso coração, assim como ele viu a maldade no coração do homem e viu que os pensamentos do homem eram má continuamente, ele decidiu destruir a raça humana porque o homem era má continuamente. E ele se entristeceu porque pesou no seu coração ele ter de destruir a sua obra-prima da criação, que é o ser humano. Então, meu prezado irmão e amigo, que Deus nos abençoe, que eu possa ter respondido a pergunta de você que me fez, e que Deus possa ser glorificado na nossa vida, e que Deus possa nos abençoar.